Olá pessoal, meu nome é Hugo e a gente vai gravar mais uma videoaula agora da disciplina Controle de Processos Contínuos do EAD. Conforme a gente viu nas últimas aulas, a gente surgiu então a necessidade de a gente ver conceitos para sintonia de controladores PID. Sintonia nada mais é do que ajustar os parâmetros do controlador PID para obter a resposta desejada no nosso processo. O método que a gente vai utilizar hoje, nessa videoaula, a gente vai estudar o método de Ziegler-Nichols em malha aberta. Na apostila de vocês vão encontrar outros dois métodos, que é o método de Ziegler-Nichols em malha fechada e também o método de tentativa e erro. Na aula de hoje eu vou explicar o método de Ziegler-Nichols em malha aberta e a gente vai ver um teste em malha aberta num processo real na planta didática do campus Ouro Preto, uma malha de controle de temperatura em que o controlador PID vai ser sintonizado. Bom, o método de Ziegler-Nichols em malha aberta ele também é conhecido como método da curva de reação. O que a gente vai fazer é passar o controlador para manual e observar a resposta da nossa variável de processo a uma perturbação que a gente vai fazer nesse processo. Eu vou explicar tudo isso em mais detalhes mais para frente. O que é importante saber nesse momento é que a variável de processo, após aplicada a perturbação, ela precisa apresentar esse formato de curva em formato de S. Se a sua variável de processo, após um degrau, resultar em uma curva em formato de S, você vai poder aplicar esse processo de sintonia. Caso contrário, o método de Ziegler-Nichols em malha aberta, o método da curva de reação, não é aplicável. Quando que uma variável de processo não vai ter esse comportamento? Vou dar um exemplo de um sistema integrador que a gente chama. É um sistema que, ao aplicar uma certa variação na variável manipulada, ele sai do seu ponto de equilíbrio e começa a acumular. O sistema começa a acumular e ele vai até o limite físico, ou se não tivesse um limite físico, ele iria com tendência a infinito. Por exemplo, um sistema de controle de nível baseado na abertura de uma válvula. Se eu tenho um processo controlado, em um determinado momento eu abro mais essa válvula, o meu processo nunca vai estabilizar numa curva como essa. O tanque vai encher ou esvaziar, e a gente não vai ver uma resposta desse tipo. Nesses casos, então, nos sistemas integradores, a curva de reação não vai ser aplicável. Existem outros, mas vamos focar aqui para as principais variáveis que a gente precisa, a gente vai conseguir esse tipo de resposta. Baseado nessa curva, a gente vai levantar então dois parâmetros. O L, que é conhecido como tempo morto. O que é o tempo morto? Uma vez que eu excitar a minha variável manipulada ou aplicar o degrau, é o tempo que a minha variável de processo leva para, a partir do instante que for aplicado o degrau, ela começar a variar ou perceber essa variação. Esse então é o meu tempo morto. Outra variável que eu vou ter que assumir é a constante de tempo do meu processo. A gente vai chamar aqui de T. Existem algumas formas de obter essa constante. No nosso exemplo, o que a gente vai fazer é o seguinte. A partir do ponto que eu defini como tempo morto, eu vou traçar uma reta que tangencia a minha curva de resposta. Quando essa curva tocar uma reta que marca que o valor final obtido pela minha variável de processo, eu vou então traçar essa curva que liga esses dois pontos, tangenciando a minha variável de processo, e o tempo decorrido do tempo morto até o instante de tempo que minha variável de processo encontra o valor final, eu vou definir como minha constante de tempo. A partir desses dois valores, Ziegler-Nichols define então uma tabela que vai te dar a constante proporcional, a constante integral ou a constante derivativa para um controlador P, PI ou PID. Ou seja, definidos os parâmetros, é só utilizar a tabela e chegar no valor desejado. Vamos agora fazer um passo a passo de como realizar essa sintonia pelo método Ziegler-Nichols em malha aberta. O primeiro passo, pessoal, é colocar o controlador em malha aberta e garantir que o processo está estável e na faixa de operação desejada. O que é isso? Se eu tenho um determinado processo controlando em malha fechada, eu vou ter que passar esse controlador para abrir a malha, ou passar esse controlador para o modo manual,
e garantir que todas as minhas outras variáveis do processo estão controladas e estáveis. Eu não estou tendo outras variações que vão gerar impacto na minha variável de processo. Porque o meu objetivo é saber como que a minha variável de processo, qual é o comportamento da minha variável de processo, baseado numa variação drástica da minha variável manipulada. Eu não posso ter, então, mais nada perturbando a minha variável de processo. O segundo passo é, então, uma vez que a minha variável está estável, eu vou aplicar um degrau na variável manipulada. O que é isso? Se no passo 1 eu coloquei o controlador em malha aberta, então eu defini um valor para a minha variável manipulada, por exemplo, 10% da saída do controlador. Eu vou aplicar um degrau, vou passar de 10 para 20%, 10 para 15%. Vou escolher um valor e vou aplicar esse degrau de forma instantânea. Sai do valor que estava estável o processo e vai para o novo valor, 10%. De 10 para 20%, por exemplo. Feito isso, eu vou registrar a resposta da variável de processo. Eu vou armazenar aquela curva de resposta do meu processo. Considerando que eu vou obter uma curva no formato de S, a partir dessa curva eu vou então obter os parâmetros L e T daquela curva baseado nessa teoria que a gente viu. E a partir desses parâmetros L e T, eu vou obter então quais são os parâmetros Kp, Ki e Kd da tabela de Ziegler-Nichols. Algumas observações. A decisão da utilização do controlador P, PI ou PID fica a critério do projetista do controlador. Ou seja, o Ziegler-Nichols não vai definir que você deve sempre utilizar PID, sempre PI ou sempre P. Você aqui, conhecendo o seu processo, vai saber se você quer uma característica integradora no seu processo, só uma característica proporcional, ou se você quer também uma característica derivativa no seu controlador. Esse método é bastante adequado para uma sintonia inicial. Recomenda-se ajustes finos no controlador, baseado no conhecimento de processo e nos efeitos de cada parâmetro do controlador. Bom, gente, aquela tabela, obviamente, ela não vai te dar uma sintonia ótima para o seu controlador. Ela vai te dar uma sintonia inicial. A partir dessa sintonia, e conhecendo o seu processo, e a gente já conhece qual é o efeito de cada uma das constantes do controlador, fazer um ajuste fino também é responsabilidade do projetista. Em processos reais, um degrau em uma variável manipulada implica impactos no processo. Por isso, o degrau não deve ser muito elevado. Ora, quer que seja o processo, se você chegar a alterar o valor que sai do controlador, você vai ter gerando algum impacto nesse processo. No entanto, o teste, o outro nome dado teste degrau, somente gravado esse grau representativo. O que significa isso? A curva de resposta ela deve apresentar de forma clara comportamento variável processo para a variação aplicada na variável manipulada. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: o degrau que você vai aplicar, ele deve ser grande o suficiente para absorver qualquer outro ruído ou comportamento desconhecido na sua variável de processo. Quando eu aplicar o degrau, eu tenho que ter certeza que aquela variação que eu estou observando, ela deve-se única e exclusivamente ao degrau aplicado. No entanto, a gente não pode exagerar, colocar degraus muito grandes, porque a gente vai estar impactando no processo. Em termos práticos, o que é feito em processos industriais, a gente aplica degraus na ordem de 5 a 10% da sua variável de saída. Obviamente, observando cada caso. Vão ter casos que esses 5 pontos percentuais vão representar muita coisa no seu processo. E vai ter casos que 5 a 10% vai ser praticamente insignificante para o seu controlador. Então, realmente, é observar aí a sensibilidade de cada atuador e de cada processo. Tá?